Aleluia. Graça e paz, povo de Deus. Amém. Deus é bom. Aleluia. Olha para essa pessoa que está aí do seu lado e diz: Deus é bom. Ele é perfeito. Essa é a causa de você estar aqui. É porque Deus é bom e Ele é perfeito. Amém. Meus amados irmãos, família Catedral, hoje eu estou com um desafio, viu, irmão Elvis? Eu estou falando já aqui com o irmão Elvis que eu estou com um desafio, porque ele vai entender. O irmão Elvis hoje me mandou uma mensagem perguntando qual seria a ministração de hoje para que ele programasse o louvor da ministração no final. Escute aí, viu, irmão? Com amor. Aleluia. O irmão Elvis me ligou e disse: irmã, você poderia me dizer o que é que você vai ministrar? Para me preparar a ministração do culto no final. O louvor disse, eu digo: olha, eu estou aqui falando com o papai. Assim que eu tiver, eu te passo. E ali eu estava falando com o Senhor. Senhor. E aí o Senhor tinha soado no meu ouvido um nome, mas aí eu fiquei ali fazendo as minhas leituras e de repente eu peguei um texto. Eu falei: eu vou ministrar esse texto, e ali eu comecei a desenvolver o que o Senhor estava ministrando ao meu coração. E eu mandei para o irmão Elvis, eu falei: irmão, eu vou pregar em Salmos 46. Aí ele disse: maravilha. Pronto, mandei onde eu ia pregar e mandei o tema. Eu mandei o tema, irmão, para você? Mandei o tema não mandei só o tema. Mandei o tema, não mandei? Mandei até o tema. Ali eu desenvolvi a ministração e fiquei com a ministração ali pronta. Só que a ministração, pela primeira vez, ela não fluiu como normalmente ela flui, mas estava lá a minha ministração pronta. Eu falei: vamos, Salmos 46, poderoso. E aí eu resolvi ouvir a ministração de Londres, da nossa igreja matriz, Londres. E antes, quando eu estava falando com Deus, me veio um nome na minha cabeça, assim, veio o nome Jabes. E eu lembrei que em 2022 eu ministrei essa palavra. Aí eu falei: eu já ministrei uma palavra sobre esse homem. Mas deixei, foi o nome que surgiu no início da manhã. Mas aí eu fui preparar minha ministração, Salmos 46. Quando eu vou assistir a pregação de Londres, irmão Elvis, antes de eu colocar a pregação, me veio na tela do celular o nome Jabes. Aí quando eu cliquei na pregação, estava na abertura do culto. E a abertura é o louvor, então não estava a pregação ainda. Aí eu falei: onde eu vi esse nome Jabes? Que eu vi o nome, mas não estava lá escrito. E eu fiquei encabulado, vou ouvir a pregação. Quando o pastor Paulo começou a ministrar a pregação, ele vai me ministrar sobre Jabes. Eu digo: Senhor, não me diga que o Senhor quer que eu ministre sobre Jabes. Já vai dar 5 horas da tarde, Senhor. O Senhor disse: pois é, minha filha, você vai ministrar sobre Jabes. Eu falei: papaizinho, o dia todinho eu já preparei a ministração. Salmos 46, não foi, irmão? Está aqui, ó. Aqui a pregação. Deixa eu colocar ela aqui. Prontinha. Mas às 5 horas da tarde, o Senhor falou: não vai ser mais. Aí eu estou rindo de nervoso. Eu falei: amém, Senhor. Então, irmão, pode cantar o louvor que você preparou, viu? Mas vou ministrar sobre Jabes, tá bom? Porque a gente obedece o que Deus manda, amém? Eu tenho certeza absoluta que Deus vai ministrar no teu coração com essa palavra. Eu não tenho dúvida. Porque em todos esses anos Ele ainda não tinha mudado uma palavra assim, na ponta.
Como ele fez. Se ele fez, ele fez. Ele já fez. Se ele fez, é porque ele quer falar com você. E aí eu fui ali para o escritório e digo, Senhor, pô, deixa eu dar uma olhadinha na pregação que o Senhor vai querer que eu ministre. Vou olhar agora, que fui olhar ali no escritório. E o meu coração começou a queimar e a ferver. E o Senhor testificando que essa é a palavra. Porque eu ainda vim com as duas, viu? Mas aí o Senhor disse, não, minha filha, vai ser sobre Jabes. Porque eu quero falar com a minha igreja. E essa palavra vai pegar os meus filhos. E eu tenho algo direcionado com ela. E essa palavra é para você. Olha para essa pessoa que está aí do seu lado e diga, hoje não é por um acaso que você está aqui. Hoje, essa palavra é para você. E eu também recebi. E se eu baixar as vistas aqui olhando, é porque ela está tão rica de detalhes, que foi dado pelo Espírito Santo, que eu preciso passar tudo que está aqui. Eu preciso entregar esse rolo para que a gente coma ele todinho, como diz minha amiga Cris. Então abre a sua Bíblia aí no livro de 1 Crônicas, capítulo 4. 1 Crônicas, capítulo 4. A gente vai ler o versículo 9. Que é exatamente, são só 2 versículos aqui que a gente vai ler. E é exatamente nele que a gente vai ser tão ministrado hoje. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Está aqui toda a genealogia de israelita, desde Adão até Saul. Aqui também vai falar da história de Davi. Mas o que eu acho incrível é que o escritor aqui, quando ele está falando a genealogia, quando ele está escrevendo, ele para no nome desse homem, porque o nome desse homem chamou a atenção dele. Ele diz assim, olha, não dá só para continuar, porque se você vai no versículo 8, 9, você vê que vai continuar falando. Versículo 8, vai continuar dizendo, e Cós que gerou Anube, Isobeba e os clãs de Arel, filho de Arum. Então vem falando toda uma genealogia e ele vem só dizendo os nomes ali e passando. Só que quando chega exatamente no nome de Jabes, ele dá uma parada. Chamou a atenção dele, a vida daquele homem, e ele diz, não, eu não posso passar aqui como mais um nome aqui na genealogia. Eu preciso falar desse homem, porque o que vai ser falado aqui vai definir muito para a igreja do Senhor. Um dia vão ouvir falar desse homem, e essa história desse homem vai impactar quem vai ouvir sobre ela. Então Deus quer ministrar em você através da palavra. No versículo 9 vai dizer, Jabes foi um homem mais respeitado de sua família. Sua mãe, ele foi o que? O homem mais respeitado da sua família. Eu acho incrível, porque já começa assim, ó, Jabes foi o homem mais respeitado. Isso é, tem ali irmãos, tem a história da mãe, tem muitos familiares envolvidos, mas o autor diz assim, mas esse daqui, ele é o diferenciado da casa. Esse daqui é o que chama a atenção. Olha, a família é uma bênção, mas esse aqui tem um mistério. E aí continua dizendo, sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, com muitas dores o dei à luz. Uau! Começa bonita a história. Mas quando diz o nome dele, o porquê que a mãe deu o nome, já fica assim uma coisa mais tensa, né? O nome dele diz assim, ó, com muitas dores dei à luz. O significado do nome dele. E naquela época, o significado do nome da pessoa falava sobre aquela pessoa, definia muito sobre ele ali.
o nome ela para falar sobre ele. Então já está dizendo aqui, olha como foi o início da história dele. A mãe dele diz, eu vou colocar o nome desse menino Jabes, porque esse menino me deu trabalho. Olha, a dor do parto é grande. Naquele tempo não tinha cesariano, certo? Era parto normal. O negócio era assim, raiz. Nós já estamos pegando uma parte Nutella, né? Cesárea. Naquele tempo não tinha. A mãe diz, eu sei que a dor do parto é grande, mas esse daqui a dor foi maior ainda. O sofrimento foi diferenciado. E ela colocou o nome dele de acordo à dor. E aí continua falando. Versículo 10. Jabes orou ao Deus de Israel. Abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Ponto. Você tem noção que não precisa de muitas palavras para falar muito? Aqui uma mãe que colocou o nome do seu filho, identificando o que ele ocasionou a ela no nascimento, mas com 2 linhas o autor está falando sobre esse homem, e está falando tudo sobre ele, e a gente vai falar nessas 2 linhas nos próximos 30 minutos. A primeira coisa que Deus ministra ao meu coração através da história desse homem está aqui, ó. A sua dor hoje pode gerar o seu maior testemunho. A maior dor que aquela mãe teve para ter aquele filho, onde ela identificou o nome dele, falando sobre aquele sofrimento, aquele filho foi o seu maior testemunho. Olha para essa pessoa que diz, em tudo há um propósito. A sua dor hoje, amanhã é testemunho. Não esquece. Aleluia. Aleluia. Eu fico pensando a vida desse homem na sua trajetória. Eu penso ele pequeno. Lá vem Jabes. Imaginou, Mariana, se tua mãe colocasse o teu nome, dizendo que o teu nome significava a menina que me fez sofrer muito. Hoje, como é o nome que a gente dá para as pessoas que têm um nome diferente, às vezes, na escola, infelizmente, às vezes acontece. Quando alguém tem um nome bem diferente, normalmente, as pessoas usam um nome hoje que se faz com essa pessoa. No meu tempo era... Como é o nome que a gente dá no meu tempo? Não era bullying não, mas de tanto eu ouvir o nome bullying, eu estou até esquecida como era o nome que diziam com a gente. Como é, irmã Anne? O que era que tu fazia com as meninas? Com aquela tua amiga que tem a história lá da roça, que tu fazia com ela? Que tu trancou ela até no tambor. Me diga, o que é que tu fazia? Minha amiga Anne, eu te amo. Hoje é bullying. Eu fico pensando nesse menino, correndo para ir brincar com os outros. Lá vem o causador de dor. Lá vem, menino, pensa no... Esse menino deve ser ruim, porque o nome dele está dizendo que ele causa sofrimento. Não vamos deixar nem ele brincar aqui, não. Quantas vezes quando eu ia passando na avenida do bairro João Paulo II, onde eu morava, eu era lembrada, porque eu morava num bairro o bairro era muito pobre, chamava-se Vila Papelão. Hoje lá é Antônio Guilhermino. Mas quando eu ia passando, as pessoas falavam assim, não falava lá vem a Uberlândia, primeiro que meu nome é difícil. Falava assim, lá vem a menina da Vila Papelão. Lá vem ela calçada na sua barca. Porque minha mãe comprava sapato 39 e eu calçava 36. Então você pense 39 com 36. E no meu tênis, cadê minha mãe? Ela está aí? Mãe.
E no meu tênis, ela enchia de papel, porque o pé, quando crescesse, o tênis já dava. Entendeu? Porque não dava para comprar um sapato todo ano. E menino crescendo, né? Então eu ia com o meu tênis branco, com minha fardinha de escola, que era assim, não tinha condição de comprar a farda. Então minha mãe ia lá no Shopping Chão, comprava as fardas. O que é Shopping Chão? É a Feira da Pichincha. O que é a Feira da Pichincha? É um lugar que vende roupa usada. Minha mãe ia lá na Feira da Pichincha, comprava uma camisa de uma escola, que as fardas eram tudo diferente. Aí ela mandava fazer um bolsinho com o nome da escola que eu estudava, pregava aqui. Só que atrás a farda tinha o nome Gel, bem grande. Bem gigante assim, ó, Gel. Escola até particular. E aí o bolsinho tinha lá, Dom Avelar. Ia eu feliz da vida, com minha blusa do Gel, com o nome Dom Avelar, com o meu tênis 39, calçando 36, da Vila Papelão. Rolava o quê? Bullying. E aí o povo dizia, vindo daquele bairro não vai prestar para nada, vindo daquele bairro não tem futuro. Olha, e ainda dizia assim, as meninas do 8 não podiam ter amizade com as meninas da vila, porque as meninas da vila eram muito pobres e não ia prestar para nada. Era assim. Então eu me lembrei agora disso, não estava aqui no script não, viu? Foi agora. Então eu penso que Jabes era desse jeito, quando ele chegava no lugar, o bullying rolava com o nome dele. Só que aí é o seguinte, não é sobre o que dizem ao seu respeito, nem muito menos sobre um nome que é lhe dado. Mas é sobre aquilo que você decide ser. É sobre você tomar a atitude, o posicionamento de definir a sua história. Um dia um homem desses que me diziam que eu não ia prestar para nada porque eu vinha de um bairro pobre e que as necessidades eram grandes, ele tentou que eu me prostituísse. Ele mandou eu sentar no colo dele, ele queria me agarrar porque era natural, ele tinha dinheiro, então vou pegar essa menina pobre. E eu me recusei. E ele disse assim para mim, um dia você se tornará uma prostituta e sentará no meu colo. E eu falei para Deus, isso nunca vai acontecer. E todas as vezes que a minha carne natural humana da adolescência queria cair na prostituição, porque é normal da adolescência, queria aprontar, eu lembrava do que aquele homem tinha dito. E eu dizia, eu não vou me tornar uma prostituta. Eu não vou me tornar aquilo que dizem que eu vou me tornar. Então Jabes, aqui ele diz assim, o meu nome até diz que eu fui um causador de dor. Mas eu vou dar muito orgulho à minha mãe e eu serei o seu maior testemunho. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela, quem te define é Deus. Quem te define não é o que você passou, não é uma estação, não é um momento, não é uma fase, não é uma situação, não é uma dor, não é um trauma. O que define você é a decisão de você se tornar aquilo que você quer ser. É sobre o Deus que está nessa casa. É sobre o Deus que muda histórias. É sobre um Deus que dá decreto. E você só precisa decidir qual é o decreto que você quer viver. Você define quem você vai ser. Ou você pensa que Deus quer que você seja um lixo. Deus quer você próspera, abundante, uma princesa, um príncipe. Mas a liberdade de escolha está em suas mãos. Não está em Deus te obrigar a ser o que Ele quer que você seja. Mas você vai decidir o que você quer. E Ele deseja que você trilhe o melhor caminho. Aleluia! Glória a Deus! E eu quero que a gente fale da oração de Jabes. Porque o bullying com certeza ele sofreu, sim ou não?
Foi só eu que sofri bullying? Alguém mais sofreu bullying? Levanta a mão para eu ver se só foi eu. Quem sofreu bullying aí? Mariana, tu nunca sofreu bullying, mulher? Tu nunca vai sofrer, em nome de Jesus, viu, mulher? Só a criança aqui que não sofreu. Aleluia. Todos nós já passamos por dias maus. Ou na infância, ou na adolescência, ou até hoje. Ou até hoje a gente pode passar. Mas Deus te trouxe hoje aqui nesse lugar, porque Ele quer dizer hoje para você, a sua história pode ser escrita pela mão do teu Criador. A última palavra pode ser dada por Ele. A sua oração vai falar muito sobre quem é você para Ele e sobre o que verdadeiramente você quer para a sua vida. E Jabes, nessa oração, me chama a atenção. Vamos ver a oração de Jabes? Antes da oração de Jabes, está aqui anotado, ó. Salmo 139, 13. Eu quero entregar tudo que está aqui, está aqui anotado. O que lhe faz ter um testemunho com destaque na Bíblia, para Jabes, é a sua oração. Revela aonde ele quer chegar. E nos Salmos, e revela quem ele é. No Salmo 139, 13, diz assim, ó. Olha o que é que o Senhor fala. Ao respeito de Jabes e ao seu respeito. Olha o que é que o Senhor fala. Salmo 139, 13. Olha o que é que o Senhor fala. Tu conheces a minha jornada e o meu descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Deus conhece você. Deus conhece. É 13, meu filho. Não é 3, não. Eu olhei para aqui e vi que aqui não estava. Salmo 139, 13. Ah, tá. Eu li. E aí eu digo, não, está diferente. Pensei que era a versão. Eu ia mandar mudar a versão. Ó. Tu criastes o íntimo do meu ser. Olha o que o Senhor está falando ao seu respeito. Tu criastes o íntimo do meu ser. E me teceste no ventre da minha mãe. Você sabe quem fez isso? Aquele que te criou. Você nem existia. Você nem tinha nome. E o Senhor já tinha você pronto e projetado. Ele teceu, Ele preparou, e Ele colocou você no ventre da sua mãe, para viver os projetos dEle e o propósito dEle. Deus tem tudo já arquitetado para mim e para você. E Ele dá instrução, porque o Pai, Ele dá destino. O Pai, Ele diz por onde ir. E o filho que escuta o Pai comerá o melhor dessa terra. Aleluia. Você não é o que o seu passado diz. Você é quem você decide ser. Em Deus. Em Deus. Você vence todas as coisas. E a oração de Jabes, a primeira parte. Eu quero que a gente vá para a primeira parte. A oração de Jabes tem 3 partes que eu coloquei aqui. Aleluia. Versículo 9. Oração de Jabes, versículo 10. Coloca aí. Jabes orou ao Deus de Israel. A gente vai pontuar aqui 3 pontos na longa oração de Jabes. Pensa na oração. Menino, acho que foi uma das orações mais longas. Eu acho que às vezes eu faço umas orações parecidas também com as de Jabes, assim, 2 linhas. Eu até me identifiquei assim um pouquinho. Tem dia que minhas orações é assim. Diz assim, ó. Jabes clamou ao Deus de Israel. Abençoa-me. Para bem aqui. A primazia da oração desse homem. A primeira coisa que ele entrega para o Senhor é um clamor. Porque ele sabia que o seu nome era muito carregado. Mas ele conhecia o Deus de Israel,
que ele sabia que tinha tudo que ele necessitava. E ele diz assim: olha, Deus, abençoa-me. Eu não preciso de muitas coisas dessa terra. O que mais importa para mim é estar debaixo da tua bênção. Às vezes nós estamos tão preocupados com as coisas desse mundo. Às vezes a gente está tão distraído em ser aprovado por pessoas. Mas onde nós verdadeiramente devíamos nos preocupar e desejar e anseiar estar debaixo sempre da bênção do Pai. Ele diz assim: olha, abençoa-me. Ele pediu a pessoa certa. Eu não sei a quem você tem contado a sua história. Eu não sei com quem você tem compartilhado as suas dores. Eu não sei como está a tua vida, mas eu sei que tem alguém que está com os ouvidos inclinados para te ouvir. É o papai. E aqui esse homem diz: abençoa-me, Senhor. O que eu preciso é da tua bênção. O que eu preciso é da tua mão estendida sobre mim. É tudo que eu necessito. Tudo que você precisa é da bênção do papai. E é por isso que você está aqui. Olha para essa pessoa e diga: eu sou uma bênção. Sabe o que esse homem podia ter feito? A primeira coisa que ele poderia ter feito para Deus: vou ver se você se identifica. Quando a gente passa por traumas, dores, bullying, o que a gente primeiro faz normalmente quando vai falar com Deus? Quando alguém faz um levante contra você, quando alguém faz alguma coisa com você, ele faz uma raiva. O que você normalmente quando chega para Deus faz? Normalmente a gente chega para Deus e é quem? A vítima. Oh meu Deus, pobre de mim. Oh Deus. E a gente começa a chorar. Chora miséria, chora sofrimento. E eu acho incrível que a oração desse homem não foi para chorar vitimização. Olhe Deus, a culpa é da minha mãe. Se ela não tivesse colocado esse nome tão horroroso em mim, eu não passava por tanto bullying na escola, na rua, no mercado. A culpa é dela. Porque a nossa tendência humana às vezes é culpar o outro. Ah, porque eu não consigo romper por causa do outro. Ah, porque isso não acontece por causa disso, por causa daquilo. Deixa eu te dizer, tu tem um Deus poderoso que muda a história, vira a chave da tua vida. Se apega a Ele. Não se apega ao que fizeram com você, nem o que disseram a seu respeito. Você tem uma identidade dEle. Você foi criada por Ele. Então, a vitimização não é o caminho. Então ele não foi chorar a sua dor. Ele foi dizer assim: eu vou pedir a coisa certa. Me abençoa. E a segunda coisa que ele faz nessa oração, ele foi ousado. Não achei ele tão ousado. Deixa aí, viu, nesse texto. Olha, se tem uma coisa que Deus gosta é de gente ousado. Tem uns 4 anos que eu pedi para Deus me dar ousadia, porque eu não tinha muita ousadia. Então eu falei: Deus, me dá ousadia, Senhor. Esse povo que é ousado, ele vai lá, mete a cara e faz as coisas. Povo ousado é um povo corajoso. Sabia? Olhe, corajoso é ousado. Se você não for corajoso, você não vai ser ousado. E quem é ousado tem que ter coragem. Porque pense aí, você dizer que vai dar um passo onde não tem degrau. Você tem que ter fé e você tem que ter ousadia. E aí nessa oração ele é ousado. Olha como essa parte é boa da oração dele. Olha o que ele pede para Deus. Olha a ousadia dele, ó. Quando ele diz: abençoa-me. Aí ele vai lá e diz: ó. Ele não é besta não, menino. Ele é inteligente. Pega a senha. Ó. E aumenta as minhas terras. Olhe, quem é que quer ver Deus lhe prosperar financeiramente? Quem é que quer ver Deus aumentar suas terras, alargar suas tendas? Eita, carro novo, casa, quem é que não quer?
Deus é um Deus que dá. E Deus quer os filhos dele prósperos, não focado nisso. Não focado nisso, não focado nas coisas dessa terra, porque tudo aqui vai passar, tudo aqui é passageiro, traça, ferrugem, come. Mas isso não quer dizer que Deus não quer te ver prosperando. Sabe qual é o problema? É que às vezes a gente não sabe pedir, a gente não sabe orar. Antigamente, meu esposo falava assim: eu não quero enricar. Meu esposo falava muito: eu não quero enricar, eu só quero ter uma condição financeira para viver bem. Mas enricar eu não sinto vontade. Ele falou isso tantos anos que demorou um bocado de anos nós enricar. Eu não vou dizer que a culpa é dele não, porque eu não vou fazer como Adão fez com Eva, né? Mas às vezes a gente não sabe orar. Ei, tu tem um Deus que quer te abençoar em todas as áreas da sua vida. Então não limite Deus. O teu Deus, ele é ilimitado. E Jabes diz assim: olha, Deus, aumenta as minhas terras. Eu quero ser um homem próspero. E as bênçãos do Senhor sobre a minha casa vai me fazer prosperar. Porque uma pessoa que busca Deus, que quer a presença do Senhor, não pode ter uma vida limitada em dizer: não, eu quero viver na pobreza, na miséria. Não. Nós precisamos desejar e pedir ao Senhor para que os nossos níveis sejam elevados. E quando Deus te prosperar, sabe para que é? É para você enricar e ficar rico, guardando dinheiro na conta, não. É para você ajudar os necessitados. É para você abençoar a viúva, o órfão. É para você ser generoso. Ou você pensa que é só para você a riqueza? Não. É para amar o próximo. Porque amar da boca para fora é bem facinho. Ou eu te amo, irmã Érica. Olha como é fácil. Eu te amo. Aí na hora que a irmã Érica precisar de mim, na hora que a irmã Érica estiver passando uma necessidade, eu quero ver onde é que vai estar o meu amor. Então a gente precisa orar com sabedoria. E ele continua na oração. O que é que ele diz no outro ponto? Como ele é inteligente. Ele pediu a Deus prosperidade, mas ele sabia que tinha algo muito mais importante do que prosperidade. Ele sabia que muito mais além ele precisava. Olha o que é que diz aqui, ó. E que a tua mão esteja comigo. Aqui ele está dizendo assim: olha, mas eu não quero nada disso se o Senhor não estiver comigo. Olha, eu não quero prosperar se a tua mão não estiver me guardando. Eu não quero se o Senhor não estiver na minha casa. Tem gente que pede ao Senhor, quando o Senhor dá, o que é que ele faz? Ele abandona Deus, porque ele estava interessado só naquilo que Deus tinha para entregar a ele. Aí depois tudo isso se acaba, porque as coisas dessa terra vão passar. Vai passar. Então ele diz assim: olha Deus, mas não te apartas de mim. Olha Senhor, permanece comigo. Sabe por quê? Porque se hoje eu não sou um traumatizado, caído, é porque o Senhor está comigo. Se hoje eu não sou um causador de dor para minha mãe, se hoje eu dou orgulho a ela, é porque o Senhor Deus está comigo. E ele diz: eu quero permanecer contigo. Aqui sabe o que acontece, meu amado e minha amada? Nenhum passo nessa terra sem o Senhor vale a pena. Você pode estar no melhor carro, na melhor casa, comendo os melhores manjares. Se você não tiver a presença, vai lhe faltar tudo. Eu já estive no escritório de um homem rico. Creio que além de rico, milionário. E eu naquele escritório com aquele homem, e ele começou a compartilhar um vazio que existia dentro dele. Ele tinha tudo financeiramente. E ele disse: minha amiga, hoje, o que eu preciso, dinheiro não compra. Eu quero alegria,
eu quero paz. E aí eu falei: e só o papai tem para você, meu querido. Só o Senhor tem para dar. Só o Senhor tem para preencher um vazio que é do tamanho dele. E ali, por inúmeras vezes, até hoje, eu cuido e prego o evangelho e oro. E saiu da depressão. E entendeu que, em primeiro lugar, o Senhor deve estar na vida dele. É: não te apartes de mim a tua presença. O que você precisa é dele. Você está correndo atrás de muitas coisas, achando que essas coisas vão te trazer a alegria que você almeja. É passageiro. Jabes inteligente aqui, ó, ensinando para mim e para você. E ele diz: não te apartas de mim. E aí na finalização, pode subir, ministério de louvor. Aqui na finalização da sua oração diz assim, ó: guardando-me dos males e livrando-me de dores. Ele tinha convicção e certeza que só um guarda, só um protege, só um livra. Somente um. É o Yeshua HaMashiach que está na casa. É o Deus Todo-Poderoso que está nessa casa. É somente Ele que faz você acordar e abrir os olhos todas as manhãs. Não é mérito seu, é para a glória do nome dEle. Você está aqui porque Ele te trouxe, não é acaso, não foi um convite. Existe um propósito para você estar aqui essa noite hoje. Você importa e muito para o Senhor. E aqui diz na oração final, ó: e Deus, vamos ler no 3, o que aconteceu aqui? No finalzinho, no Deus, bora lá no 3. 1, 2, 3. Deus atendeu a gigante oração aqui, ó, de Jabes. Você não precisa de enfeite para falar com o Senhor. Você não precisa dizer para Ele a sua vitimização de dores. Você precisa pedir a Ele aquilo que gera cura e que é bálsamo. Deixa Ele sarar tuas feridas. Deixa Ele cuidar de você. Deixa Ele fazer. Ele está com os ouvidos inclinados para ouvir a tua oração. Qual é o tamanho da tua dor? O que você tanto anseia? Ele diz assim: eu te trouxe hoje aqui, porque assim como Ele ouviu a oração de Jabes, Ele quer ouvir a sua. Eu quero que você fique de pé, igreja do Senhor, porque o Senhor está na casa. Jeremias capítulo 17, versículo 10. Coloque aí, meu filho. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Jeremias 17, 10 diz: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. O Senhor é aquele que conhece o íntimo do seu ser. O Senhor é aquele que está nessa casa. Deus se importa com a sua dor, mas Ele é maior do que ela. O posicionamento em clamar depende de mim e de você. E o seu testemunho será definido pelo tamanho da sua fé nele. O seu testemunho está sendo gerado. E hoje o Senhor está com os ouvidos inclinados para te ouvir.
E eu quero que nesse momento você tenha um momento seu com Deus. O que tem aprisionado a sua mente? O que tem angustiado o seu coração? O que tem te desafiado? O que falaram ao seu respeito que te paralisou? O Senhor está dizendo essa noite: hoje você está pronto para avançar. O que disseram sobre você não define você, mas aquilo que eu tenho para você. Desejo viver aquilo que o Senhor tem para você. Oh, aleluia. Não era sobre Jabes, era sobre o Deus que ele servia. Não é sobre você, é sobre o nome dele ser glorificado através do seu testemunho. Começa a falar com o papai agora, porque ele está te ouvindo e hoje ele tem cura para derramar sobre a sua vida. Oh, aleluia. Ele tem cura para derramar sobre a tua casa. Ele tem bálsamo para o teu coração. Ele tem refrigério para a tua alma. Oh, o papai está na casa. O papai está na casa. Oh, papai está dizendo assim: olha, eu sei os detalhes de tudo na sua vida, mas o que queres de mim? Jabes, em poucas palavras, diz para Deus o que ele queria do papai. Ele diz: Senhor, eu quero as tuas bênçãos. Senhor, eu quero prosperar. Senhor, eu quero a tua presença. Senhor, eu quero o teu livramento. Papai, eu quero o teu cuidado, porque os desafios vão acontecer. As acusações vão chegar, as dores vão chegar, mas se você estiver confiando nele, você vai passar e vai vencer. Oh! Como você quer ser conhecido? Como você quer que lembrem de você? Qual o legado que você tem para deixar hoje? Não vou te pedir nada. Tome atitude. Só quero levantar a você é filho. Você é amado. Você vale muito. Você é importante. Você é especial. Já me basta. E o que você fez não define quem você é hoje. Hoje eu não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu não quero mais sair daqui.
sair daqui eu não quero mais. Sair daqui, me deixa morar. Assim como o Senhor ouviu a oração de Jabes, eu declaro em nome de Jesus que o teu clamor foi ligado ao céu, que a tua oração chegou aos ouvidos do papai e ele já está com a providência. A tua providência vem do céu, não vem da terra. O refrigério e a tua cura vem do alto e ela já foi derramada sobre esta casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro a mão do Senhor sobre a sua vida. Em nome de Jesus, eu declaro cura sobre você, cura na alma, cura no físico. Eu declaro a mão do Senhor alcançando você, alcançando a sua casa, alcançando os seus negócios, alcançando a sua empresa, alcançando todas as suas finanças, alcançando a sua saúde. Eu declaro a mão